Vale Ecologia. Oferecimento Suzano, patrocinadora do projeto Rio Vivo. O que os olhos conseguem enxergar através de uma janela? Basta abrir para espiar quantas paisagens cabem nela. Em Conceição do Ibitipoca, em Minas Gerais, é preciso cruzar montanhas para conhecer a vista mais bela dessas bandas. Estamos no Parque Estadual do Ibitipoca, na região da Zona da Mata Mineira, a quase 400 quilômetros de São José dos Campos. Com modestos 1.500 hectares, esta pequena área de preservação ambiental reúne surpreendentes cenários cinematográficos que provam a existência de um ser superior aos homens, carinhosamente chamado por muitos como Mãe Natureza. Nascido em Conceição do Ibitipoca, distrito do município de Lima Duarte, o John desbrava o Parque Estadual desde pequeno. E por mais familiar que seja, para a memória de quem cresceu neste lugar, não houve um dia sequer que ele deixou de se encantar com as belezas desta serra. Hoje este mineiro se dedica a registrar as paisagens daqui para divulgar nas redes sociais. Um orgulho para este morador de Ibitipoca, dividir a casa dele com pessoas de várias partes do Brasil e do mundo. Viajo muito para outros lugares, outros parques, mas aqui em Ibitipoca é meu cantinho de paz, é o melhor lugar para mim. Guardado por uma imponente muralha verde, rasgada por belos cânions, o sol rege os ponteiros do tempo que se vive neste lugar. Oito quilômetros de caminhada separam a entrada do parque deste pequeno paraíso, um refúgio encravado na Serra do Ibitipoca, que nos deixa com a sensação de estar num lugar sagrado, por estar mais perto do céu. Daqui uma beleza imensa cabe nesta janela, que moldura o encontro do rio com o mar de montanhas das Gerais. Por dia, pelo menos 200 pessoas passam pela Janela do Céu, o atrativo mais concorrido do parque. A Janela do Céu é hoje o atrativo mais procurado do parque, né? Muitas pessoas vêm para ver, até o próprio nome já é bastante chamativo, né? Porque é uma paisagem peculiar, única, onde você tem um rio né? que vai descendo pelo relevo e emoldurado pela mata, então é um lugar bastante procurado. Criado em 1773, o Parque Estadual do Ibitipoca protege uma rica biodiversidade de espécies da fauna e da flora. Considerada uma das unidades de conservação do estado com o maior número de visitantes, o local recebe em média 100 mil turistas por ano. No mês passado, um acordo entre o Instituto Estadual de Florestas e o Ministério Público de Minas Gerais ampliou a quantidade de visitas no parque de 600 para 1.000 pessoas por dia. O parque é belíssimo, ele tem vários atrativos, né? Uma das características mais marcantes aqui é justamente isso, por ser uma unidade muito pequena, mas com uma grande concentração de belezas, de cachoeiras, de cavernas, paisagens, mirantes. Embora seja uma unidade relativamente pequena, tem muita coisa para ser estudada, né? A gente tem uma fauna peculiar com muitas espécies endêmicas, que são aquelas que só ocorrem, né? Naquele
neste lugar. Então tem os ambientes muito peculiares também das nanoflorestas nebulares. Nós estamos, né, inseridos dentro do bioma Mata Atlântica, na Serra da Mantiqueira, e nós temos aqui vários fitofisionomias, ou seja, são aparências, né, da vegetação diferentes, como o campo de altitude, o campo rupestre, as nanoflorestas nebulares, a floresta ambrófila densa. Esse mosaico de vegetação faz o passeio ser mais interessante, né, uma experiência melhor. O Parque Estadual do Ibitipoca também coleciona belas cachoeiras e poços com uma peculiaridade em comum: a cor da água, quase sempre escura, resultado da decomposição de matéria orgânica. No Circuito das Águas, um roteiro criado pelo parque que reúne uma série de cachoeiras do local, a simpática prainha recepciona o turista com uma pequena porção de areia banhada pelo rio. Em Minas Gerais, o mar dos mineiros é doce. O Lago Negro surge misterioso aos pés dos paredões de rocha e impressiona. O Lago dos Espelhos rouba para si as paisagens da natureza e reflete a beleza das Gerais, que colore o Poço Escuro. O ritmo gostoso da queda d'água rompe o silêncio deste cantinho que quase passa despercebido durante a caminhada. Na Cachoeira dos Macacos, a água escorre serena pela lapidada construção de rochas, enaltecida pelos detalhes. Chamada ironicamente de cachoeirinha, o diminutivo não se compara nem ao tamanho, muito menos à beleza desta, que é a maior queda livre do parque, com quase 30 metros. Uma fina cortina d'água corre rente ao paredão. Em períodos de seca, a água mal consegue tocar o solo e as gotas se espalham pelo ar, feito uma constante garoa. Depois do intervalo, um passeio pelas cavernas do Parque Estadual do Ibitipoca. Coberta pelas nuvens que correm feito um rio entre as montanhas, Conceição do Ibitipoca congela durante o inverno, com sensação térmica próxima aos 2 graus negativos. Mas quem levanta cedo encara essa friaca da sorte, viu? E não raro se depara com as mais diversas espécies de pássaros que povoam a região. São mais de 200 que, generosas como um bom mineiro, dividem a árvore numa boa, mesmo na companhia de uma espécie diferente. Em Ibitipoca, os pássaros saem cedo para saudar o sol prestes a chegar. Ninguém resiste a este despertar entre as curvas da serra. Conceição do Ibitipoca reúne a simplicidade típica de um vilarejo do interior mineiro que se desenvolveu ao redor de uma igreja católica. Esta, por exemplo, uma obra do século XVIII, foi erguida em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. 250 anos depois, a construção continua em pé, símbolo da religiosidade dos moradores locais. No alto, dentro da área do Parque Estadual do Ibitipoca, a 1.720 metros de altitude, restaram apenas as ruínas da Igreja de Bom Jesus do Peão.
Os moradores contam que a capela foi destruída na década de 30 do século passado. Batizado de Pico do Peão e mesmo sem a igrejinha, o local não perdeu sua vocação espiritual pensada originalmente e ainda hoje aproxima o homem de Deus. Outro traço da fé mineira surge imponente na paisagem, uma enorme cruz que vez ou outra reúne fiéis em oração. Pertinho dali, a Gruta da Cruz revela a diversidade do patrimônio natural do Parque do Ibitipoca, com uma espécie de clarabóia na construção por onde passa um charmoso facho de luz em dias ensolarados. O local merece uma parada. O Parque Estadual do Ibitipoca conta com um belo acervo de grutas e cavernas. 8 delas são abertas à visitação, como esta aqui, conhecida como Gruta dos Fugitivos. O nome foi dado porque no passado, no século XIX, os escravos usavam esta gruta como esconderijo e formavam aqui pequenos quilombos. Dos 1.100 moradores de Ibitipoca da época, quase 400 eram escravos. E locais como este eram a alternativa para fugir das péssimas condições de vida que levavam. O Parque Estadual do Ibitipoca é considerado uma das maiores províncias de quartzito do mundo. Hoje nós temos 8 grutas abertas à visitação, né? Estamos aqui dentro da Gruta dos Viajantes, que é uma das mais belas e imponentes cavidades do parque. São belos cenários, cada gruta tem o seu charme. Encantada com as belezas de Ibitipoca, esta é a 5ª vez da Rebeca no parque. Ela mora no sul da Alemanha, mas chegou a viver um período no Brasil para estudar. Hoje, sempre que volta ao nosso país, inclui o pequeno vilarejo no roteiro. Reviver esta experiência representa voltar para casa com o coração um pouquinho mais mineiro. Sempre que dá eu venho, todos os meus amigos sabem quando eles vão para Ibiti, eu quero convite. Eu sempre venho aqui, quando der a oportunidade eu sou a primeira a colar, porque é um lugar maravilhoso para mim. É uma energia muito boa e o contato com a natureza, de poder caminhar horas e horas, é poder encontrar assim com a natureza e entrar nos lugares assim que surpreendem a gente, que nem essa caverna aqui, que você sai do outro lado nem sabe o que vai ter. É muito bom. Parece que a gente anda em cima das nuvens, né? Na subida hoje eu vi, a gente estava olhando para as nuvens mesmo assim de cima. É uma sensação muito boa de liberdade, assim. Quem apresentou Ibitipoca para a Rebeca foi a Luísa, que define o parque como um dos melhores cartões postais de Minas Gerais. É para deixar muito estrangeiro cheio de vontade de voltar logo ao Brasil, né? Uma bela recordação para quem vem de outro país. Eu acho muito importante também, assim, a gente mostrar para os outros, para quem vem de fora, para quem vem visitar a gente, o que é da gente, né? Quando vem alguém para casa, que nem a minha colega veio ali, um dos lugares, assim, tem que vir a Ibitipoca, tem que vir aqui visitar as cachoeiras, ver a mata, que é uma surpresa para todo mundo. Principalmente para quem é de fora, né? Que às vezes não está acostumado com o nosso tipo, com os nossos biomas, assim, com as nossas formações rochosas, a fauna, a flora, e chega aqui e fica, nossa. Este grupo de Campinas, no interior paulista, decidiu deixar o celular de lado para viver uma experiência raiz. Sem sinal de internet, elas resolveram se conectar à natureza para curtir uma vibe à moda mineira e conheceram a Gruta do Viajante, que impressiona na chegada e na saída. Uma bela construção em quartzito que abusa dos exageros. Ibitipoca mostra na sua grandeza o quanto somos pequenos. A experiência ela começa desde o momento que você entra num lugar onde você não tem internet, você não tem acesso, você tem as pessoas que você conhece no lugar, você tem a companhia das pessoas que estão com você. A gente se impressiona por tudo, desde as casas, como é o asfalto,
o fato de ter um mercado na cidade, todo mundo se conhece, é muito, muito, muito legal. E aí a gente chega no parque, a gente começa a se desafiar, tanto fisicamente, e a gente começa a conhecer não só mais o nosso corpo, mas até onde a gente consegue chegar. E aí a experiência do parque é fantástica, as vistas são maravilhosas e a gente para e contempla muito. A gente fala que é a energia que a gente renova aqui para poder voltar para a vida maluca de sempre depois. Já os coreanos encararam uma trilha mais pesada. Este era o 3º dia de caminhada do grupo. Eles saíram da Serra dos Órgãos, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, passaram pelo Pico da Bandeira, em Alto Caparaó, já em território mineiro, e pararam em Ibitipoca, para colocar mais uns quilômetros de aventura na conta. Eu trabalho dentro de 4 paredes, semana inteira. Então, final de semana, a gente sempre tenta sair para a natureza, fazendo trilhas, ver o verde, entrar no mata, essas coisas. E deixa bem alegre também. Deixa a gente passar a semana bem mais tranquilo, bem mais calminho. E outra coisa que questão de saúde também, que para a gente fazer trilha, entrar na natureza, pelo menos uma vez por semana, deixa bem mais saudável o nosso corpo. Ibitipoca conta ainda com outras 20 grutas e cavernas com construções que chegam a 2 quilômetros de extensão, mas neste caso a visitação é proibida. O parque promete novos planos de manejo para abrir pelo menos parte desses locais para o turista em breve. Mas sinceramente o que o público pode conhecer já é o suficiente para se encantar e imaginar como era a vida em eras remotas. Depois do intervalo, os sabores de Ibitipoca. Conceição do Ibitipoca define bem o jeito mineiro de ser. Entre idas e vindas ao povoado, Pedro resolveu deixar o Rio de Janeiro de vez e veio morar nessas bandas em 2003. Hoje ele é gerente desta pousada, uma das maiores do distrito, com quase 200 leitos, distribuídos entre simpáticos chalés erguidos em meio à natureza. Belos cenários desenhados no sobe e desce das montanhas despontam na paisagem mineira que decora a vista dos hóspedes. Passarinhos também aparecem para fazer companhia vez ou outra. Simples nos costumes, frutas fresquinhas podem ser colhidas direto do pé. Experiências que fazem de Ibitipoca ainda mais especial. Ibitipoca tem uma particularidade muito grande da cidade de interior. Todo mundo se conhece, há uma facilidade muito grande para você resolver as coisas, por mais difícil que seja por questão de logística. Um tem uma coisa, o outro tem outra, e a coisa do mineiro também de querer e gostar de ajudar os outros. Eu, como carioca, assim, me senti bastante comovido com relação a isso, e eu acho que foi talvez o principal fator que me trouxe para cá, em definitivo. O café fresquinho coado ao melhor estilo mineiro perfuma a prosa desenrolada a fio com o sotaque inconfundível de quem mora nesta região. Em Conceição do Ibitipoca, em especial, não pode faltar sobre a mesa um pão de canela, patrimônio gastronômico destas bandas. O sabor incomparável desta iguaria mineira passa pelas mãos de simpáticos moradores como a Elaine, que herdou a receita da mãe. O que a gente escuta aqui em Ibitipoca, por exemplo, é que um padre trouxe ainda na época dos bandeirantes. Não sei se isso é verdade ou se não se procede. Mas que as donas de Ibitipoca já fazem o pão há muitos anos, eu sei que sim. Aqui quase todo mundo fazia pão de canela ou as quitandas do fim de semana, porque a gente recebia muita visita em casa nos fins de semana. Normalmente sábado e domingo juntava os primos e os parentes todos e vinham para casa da gente para fazer aquela farra toda, né? Uma reunião de família. Então nessas reuniões a gente produzia nos fornos de lenha, produzia muita quitanda, biscoito de polvilho, pão de queijo, broinha tendida numa forminha assim, ou então numa xicrinha, que era bem bacana. E isso era uma tradição que foi passando nos fins de semana, para receber os parentes, os amigos mais próximos.
O pão leva na receita uns bons causos contados durante o preparo e uma generosa salpicada de canela presa à massa pela manteiga. Uns minutinhos para o fermento crescer e mais um tempo no forno. Detalhe, a lenha. Os turistas começaram a vir para Bitipoca. O pão começou a ser comercializado, porque é um pão que era diferenciado, né, das outras coisas. Apesar de a gente ter aqui o pão de queijo, a broa e outras coisas, mas o pão folhado, esse pão de canela era diferente. E as pessoas começaram a comprar, levar o pão, e os turistas começaram a chamar de pão de canela, que é o batizado até hoje, né? Como pão de canela, que já era o pão folhado de antigamente, não existe mais. Se você vem em Bitipoca, tem Janela do Céu, tem parque, tem pão de canela. Se não comia, não veio em Bitipoca. Os mineiros cultuam os sabores que a simplicidade proporciona. Um café quentinho, uma fatia macia de pão de canela e muita história boa para compartilhar. O pão de canela, quem leva um pouquinho da nossa história junto com ele. E você é feliz aqui? Muito, é demais. Aqui eu nasci, aqui a gente não ganha muito dinheiro, mas que tem felicidade sobra, graças a Deus. Quando cai a noite em Conceição do Ibitipoca e os visitantes retornam ao vilarejo depois de muitas andanças pelo Parque Estadual durante o dia, o pequeno distrito, com população estimada em pouco mais de 1.000 habitantes, revela um charme poeticamente comparado ao passado. Pelas ruas históricas, o turista se depara com aconchegantes restaurantes, com clima intimista e à meia luz, que servem deliciosos pratos, muitos deles com ingredientes produzidos pelos moradores locais. O crucifixo em madeira datado do século XVIII é sinal de proteção. Sobre a mesa, a louça do final do século XIX ostenta uma sofisticada pintura feita à mão. Na decoração, outras peças que remetem ao passado deixam este casarão com mais de 200 anos ainda mais charmoso. Nele, desde 2002, funciona o restaurante do Pepe. Eu vim com minha esposa aqui e a gente estava passeando no parque, exatamente no paredão de pedra, e eu olhei aquilo e aquilo se descortinou de uma beleza imensa. E como um criador de pratos, eu pensei em trazer a minha arte para cá. Então houve uma simbiose entre essa beleza e a minha vontade de criar uma grande gastronomia aqui. No restaurante, o chefe serve pratos sofisticados com referências à gastronomia francesa e italiana, mas com a essência da simplicidade mineira, sabor que, ao encontro com o nosso paladar, involuntariamente nos remete às lembranças de Ibitipoca. A minha comida carrega essa boa vontade do ibitipocano, esse bom receber. Então eu traduzo isso com uma paixão que eu faço esses pratos e tentando alcançar o máximo de gosto para os meus clientes, entende? O máximo de paladar. Então é assim que se comunica, uma beleza se comunica a outra, que se comunica a uma questão humana, né? Porque a gastronomia é muito humana, né? Nós fazemos isso desde as nossas ancestralidades, com sal ou sem sal. Em Ibitipoca, a noite oferece um irrecusável convite ao romantismo. Esse destino que vive uma lua de mel eterna com a natureza nos ensina muito sobre o amor ao próximo e ao meio ambiente. E enquanto existir gente apaixonada, Ibitipoca vai estar protegida. É uma vila super aconchegante, super gostosa e muito charmosa, ela traz muito charme e tem um sentimento acolhedor, uma atmosfera diferente aqui.
Fale Ecologia. Oferecimento Suzano, patrocinadora do projeto Rio Vivo.